começando mais um episódio do nosso Fórum Cast, o palestrante mais esperado do Fórum Cast 2024, Paulo Musi, referência em saúde, nutrição e performance. A gente espera que essa conversa seja muito benéfica para você que está assistindo. Prepara papel e caneta, anota tudo e coloca em prática. É isso aí, seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. A gente recebe você com muita alegria aqui. Você está sendo muito aguardado. E já falando sobre a sua palestra, para o pessoal que está em casa, o que vai ter? Quais são os insights? Qual é o tema? E quais são as dicas que o Paulo Musi vai trazer aqui para a plateia do Fórum Negócios? Bom, Jeane, Nara, minha área é traumatologia esportiva, né, na ortopedia e medicina esportiva. E dentro da medicina esportiva, quando nós falamos de desempenho, o que nada mais é você conseguir eficácia. Né? E em um determinado momento eu percebi que a coisa mais importante do que a eficácia é quando existe a prontidão. E a prontidão, ela não é uma resposta muscular, ela é uma resposta mental. E eu voltei para a graduação, peguei meus livros de neurofisiologia e comecei a estudar tudo do começo de novo. Falei assim, não, tem um negócio que o músculo me explica e que só a mente que consegue tratar. E eu fiz eu tive alguns insights interessantes e que moldaram inclusive a forma de tocar a minha vida com todos os projetos que eu tenho. Né? Eu e minha esposa, nós somos multifacetados à medida que nós temos várias frentes de trabalho. Né? A Roberta ela tem pelo menos 5 frentes de trabalho diferentes. Isso tem que caber em 24 horas, assim como a nossa família tem que caber nesse tempo também, porque de fato é a nossa prioridade. E o que eu trago hoje na palestra são justamente modelos mentais que foram estudados por grandes psicólogos, por neurocientistas, e que nós saímos daquele lugar comum do achismo e falamos de coisas que a ciência trata, né? Porque é muito fácil você criar uma motivação passageira para a pessoa, Sim. Mas para obter algum resultado que você precisa de compromisso e consistência. E se você não gera compromisso e consistência, não há motivação que consiga, né? Porque motivação é você começar, mas não é você terminar. A consistência que dá para a gente a capacidade do fechamento, né? Do encerramento daquilo que nós continuamos. E eu acredito que para o empresário isso seja muito importante, porque na área de negócios e de empresa, porque uma clínica médica ela é uma empresa, né, que lida com saúde, só que diretamente com o paciente, né, muito diferente de um convênio, por exemplo. Né? O convênio ele tem uma obrigação com seus donos de gerar lucro. Uma clínica médica tem uma obrigação com seus pacientes de gerar saúde. Né? Então, como que você faz isso e de uma forma honesta, de uma forma transparente, você consegue sobreviver e crescer financeiramente com isso? Para conseguir fazer tudo isso e dar conta das frentes de trabalho, então eu acabei me aproveitando daquilo que eu próprio estudava e eu trago isso um resumo para em 45 minutos nós conseguirmos criar pelo menos uma reflexão nas pessoas, né? Então é uma palestra para todo mundo olhar para si, não para mim. É escutar, mas olhando para si mesmo. Será que eu estou fazendo isso? Ou olha só, isso daí é importante. Né? E talvez sejam coisas que, como a gente fala para empresários que provavelmente já passaram diversas adversidades, né? Afinal o Brasil não é um país fácil, né? Muito provavelmente eles têm uma intuição muito boa e eu acredito que eles vão perceber muito rapidamente o que é a chave para que eles consigam dominar aquilo que são as dificuldades que eles estão enfrentando nesse momento, prever que vão ter quando eles tiverem crescimento e assim, com tranquilidade, serenidade, conseguir sobrejugar tudo. Essa chave é se perceber, acabar se percebendo e partir para essa evolução. A maioria dessas pessoas aqui, muitas dessas pessoas, estão passando por essas dificuldades agora, nesse momento. A gente recebe depoimentos aqui emocionantes de pessoas que vieram para o fórum e estavam passando justamente por esse período que você acabou de falar. É um período, um momento, né, muito único. E que essas palavras, como você está falando, que você vai trazer na sua palestra, sobre resiliência, sobre comprometimento para a questão
da mudança, esses empresários e esses empreendedores que estão aqui, eles realmente precisam ouvir esse tipo de, não é motivação, é esse tipo de informação, né, Jane? De conselho. Mas aí eu queria mudar um pouquinho para falar esse formato que você traz diariamente, inclusive com as suas lives diárias na bicicleta. Esse é um formato, é o Paulo Musi diário, do dia a dia, na intimidade, o que conquistou esses milhares, milhões, né? Já, de fãs, de pessoas, de fãs que eu digo do seu estilo de vida, né? Eu diria de companheiros, né? Somos companheiros, na verdade. Do estilo de vida do Paulo Musi. Muitos profissionais da área da saúde não entendem ou não se veem nessa situação, até para saber de você em que momento a comunicação foi necessária além clínica, no sentido de informar os pacientes, de falar mais sobre saúde, porque alguns profissionais de saúde não se veem nesse espaço e é uma necessidade também da sociedade. Com certeza. A pergunta que eu vou destrinchar, né? É muita coisa aqui que a gente bem... Assim, tem... começando com você, Jane, o que eu percebo é que muitos profissionais, não só na área da saúde, eles tentam vender-se. Isso. Sem se mostrar. Eu acho que tá... E o digital, quando você faz com consistência, ele mostra quem é você. Sim. E o problema é que as pessoas elas não veem o tempo passar. Eu tenho Instagram desde 2012, então não foi ontem. Eu tenho YouTube desde 2005. Né? E o que é o meu trabalho nas lives, na verdade, é uma devolução para a sociedade. Eu fico pensando nas pessoas que não têm oportunidade de passar comigo como médico, e o que eu gostaria de devolver para elas no sentido de sociedade é informação. Sim. Nós não temos uma qualidade de informação boa em sua majoração. A informação ela está de muita má qualidade. E não existe curadoria. Não existe quem fala, olha, isso é bom, isso não é. Eu não peço para as pessoas que acompanham as minhas redes sociais acreditarem em mim. Eu peço que elas duvidem, porque a dúvida gera estudo. A outra coisa, eu me apresento para elas exatamente como eu sou. E se você olhar na minha linha do tempo, eu sou uma pessoa autêntica à medida que tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu estou, né? Tem dia que eu tenho problemas maiores e eu lembro isso às pessoas para que elas me vejam e que aquilo não é uma encenação. Eu não estou fazendo num estúdio bonito, com tudo muito bem arrumado, não. Estou fazendo na minha casa, na minha bicicleta, no aeróbico que eu preciso fazer para cuidar da minha saúde. E tem dia que eu estou mal-humorado, tem dia que eu estou com sono, tem dia que eu estou com fome, tem dia que eu estou feliz. E eu acho que isso humaniza aquilo que é o digital. E isso atrai as pessoas. Se as pessoas seguem ou não, se elas assistem ou não. O que eu acho a repercussão interessante são não aquilo que é a resposta digital, porque é muito fácil você digitar alguma coisa, né? Tanto elogiando quanto criticando. Mas são nessas oportunidades que eu tenho com as pessoas, nos eventos onde eu palestro, onde eu recebo o carinho, a gratidão e que eu percebo a responsabilidade daquilo que nós fazemos, porque não são só empresários que assistem às lives. A gente sorriu olhando uma para outra justamente por conta disso. A gente tem uma equipe de assessores adolescentes e eles se encarregaram de reforçar o nosso estudo sobre você enquanto profissional. Não, porque ele vai na bike, porque ele fala sobre isso, porque ele é referência. Você tornou-se referência também para os jovens, que é algo tão importante. Eles estão todos aqui no entorno assistindo e isso é muito interessante. A gente ficou empolgado. Meu filho está aqui também, ali fora. Como você chegou nesse público? Eu não sei, eu nunca provoquei interesse nesse público, pelo contrário, né? Eu falo de questões sérias, eu não tenho tempo para entretenimento. Mas eu acho que a naturalidade, eu acho que na verdade a transparência, acredito que a transparência, ela atrai qualquer tipo de público. Você veja, é muito complicado você conquistar uma geração futura, porque a geração futura ela já chega achando que sabe tudo. Isso. E aí ela precisa crescer para descobrir que ela não sabe tanto quanto ela achava. É verdade. E aí vem os problemas da maturidade, a insegurança, a falta de coragem, a falta de conhecimento específico para resolver determinados problemas práticos do dia a dia, coisas simples, ir no correio, pagar uma conta, né? Então você tem especialista de tudo, fala para o sujeito no correio, ele não sabe por onde começar, onde eu coloco o CEP? Né? Começa aí. Mas sabe, Nara, tem uma parcela da população
e que me chama muito a atenção, que são as gerações anteriores que as nossas. Então, eu tenho pessoas que acompanham as minhas redes, que têm 60, 65, Olha e aí, eles se olha comunicam aí o comigo. público. E eu percebo que a experiência ela é muito importante, né? Eu vou falar um pouquinho sobre James Heckman, que é um grande estudioso, um grande pesquisador, ele ganhou o prêmio Nobel, né? E ele estuda sobre o que é o nível de consciência, né? E a densidade cognitiva. E ele fala com muita propriedade sobre a capacidade do ser humano de aumentar a densidade cognitiva e o nível de consciência ao longo da vida. Vou te dar um exemplo rápido, né? A nossa awareness, né? A nossa percepção, ela multiplica por 12 vezes entre os 20 e os 40 anos de idade. No entanto, a gente tem que escolher a nossa profissão aos 20, os nossos caminhos, as decisões mais importantes que vão impactar a nossa vida para frente aos 20, né? E ele mostra que quando você tem um processo de aculturamento, isso acontece de forma precoce. Então eu imagino que quando eu falo com uma pessoa de 60 anos que tem pelo menos 6 vezes mais awareness do que eu, 80, 10, né? Então é muito lisonjeiro você ver que uma pessoa que tem esse nível de percepção, ela valoriza o que você fala. Quer dizer, eu acho que essa é a verdadeira validação, sabe? O jovem gostar de você é muito querido e é muito satisfatório. Mas nós temos que lembrar que o jovem ele gosta disso e de uma série de outras coisas, sim. E que não necessariamente ele gosta ou ele segue aquilo que você está falando, acima de, por exemplo, que são os vícios corriqueiros do dia a dia. Então, olha, cuidado com o álcool, mas ele bebe no final de semana com bastante quantidade. Evite vícios, mas ele é um fumante já mesmo sendo jovem. Então, a pessoa adulta, né, e mais madura, ela acaba trazendo para nós o que é eu não diria uma certeza, mas é um sinal Validação. Importante de que aquilo que a gente faz tem valor, né? E quando você descobre que outras pessoas dão valor ao seu esforço, você percebe um novo propósito. Então é por isso que todo dia, 7 da manhã, eu ligo meu telefone, eu ponho na live, eu subo na minha bicicleta. E se eu vou fazer bicicleta, eu vou falar com as pessoas. Eu vou entregar para elas aquilo que eu gostaria que tivesse sido entregue quando eu tinha, né, as condições que elas tinham. Porque os problemas do ser humano são universais. E quando a gente analisa uma plateia de empresários ou de estudantes ou de qualquer pessoa, o que a gente precisa ter a delicadeza de perceber é que todos têm os mesmos problemas, porém em intensidades diferentes. E que uma coisa importante que o ser humano ele nasceu para fazer é conexão. Mais do que essas pessoas estarem aqui assistindo as palestras, elas se conectarem entre si, criarem uma rede de relacionamento e confiança. Isso é uma coisa que eu gosto de provocar nas minhas audiências, porque quando você consegue trocar o que são seus problemas, você consegue multiplicar as soluções. E isso faz com que a gente cresça em conjunto, né? Existe um clichê que fala, né, que sozinho você vai mais rápido, mas em conjunto você vai mais longe. Eu diria que a atual realidade que nós estamos não tem mais espaço para iniciativa individual. Nós precisamos agir em conjunto e que essas decisões, que sejam sociais, políticas, financeiras, de desenvolvimento, elas sejam uma responsabilidade que todos nós tenhamos a capacidade de assumir juntos e tomarmos as decisões mais importantes para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, porque a realidade ela já está aí para nós, né? Não adianta a gente olhar para problemas estruturais e achar que a gente vai conseguir resolver isso num piscar de olhos. Infelizmente não é assim, mas nós conseguimos provocar o desenvolvimento se nós entendermos que juntos existe espaço para mudança e uma mudança que precisa existir para que exista desenvolvimento humano. Paulo, Obrigada. muito obrigada pelo seu bate-papo, pelas conexões que você nos proporcionou hoje. Vamos encerrar nosso episódio do Fórum Cast e com um recadinho, né, para o pessoal que não veio no fórum e que está em casa. O pessoal que não veio no fórum e está em casa, 3 sentadas na costa e... Gostei. Não, mentira, E olha assista só. a próxima live. Gostei. Assistam a próxima live, mas participem de eventos assim, né? Eu acredito que não existe uma forma mais humana de aprender do que com a vivência de outro.
Se você tem inteligência suficiente para entender que seus problemas, uma vez que você atravessa, são uma forma de aprendizado importante, né, eu sugiro que você desenvolva sabedoria. E a sabedoria é você aprender com o outro. Né? O que a gente precisa de um pouquinho de humildade, muita paciência e precisa se colocar no perigo. Né? Não adianta, o americano fala standing outside the fire, você tem que entrar no fogo para se queimar e para você conseguir resolver, e que por mais que dolorido seja a gente viver a vida do jeito que ela é muito satisfatório. É muito bom. Muito bom. Muito obrigada. E foi muito bom conversar com certeza, você. Que bom, Jane. Que bom, Nara. Fico feliz. Obrigada. Espero que você que está assistindo tenha gostado também. Se não conseguiu anotar tudo, volta com calma. Assiste mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.